Olá, dando continuidade aqui ao nosso curso de resistência dos materiais voltado para estruturas metálicas. Se você caiu aqui agora, saiba que esta é a nossa quinta aula. Então existem 4 aulas anteriores, cujo objetivo é recordar, relembrar ou ao mesmo introduzir a pessoa aí nos conhecimentos de resistência dos materiais voltado aí para os estudos de estruturas metálicas. Então vamos lá. Nós já falamos na aula passada a respeito dos perfis laminados I, H e U laminado. Falamos dos perfis W, né, dos perfis laminados padrão Açominas, são os chamados perfis de aba larga, perfil W, de abas paralelas. Falamos dos perfis de abas inclinadas, que são os perfis chamados americanos. Falamos sobre a utilização de cada um deles, falamos dos perfis H, falamos dos perfis U laminado. Hoje, então, a gente continua falando a respeito dos perfis estruturais laminados. Então vamos continuar aqui falando sobre perfis estruturais laminados. Vamos falar sobre cantoneira laminada. Então nós temos aqui a cantoneira laminada, bastante conhecida, tá? Cantoneira laminada, teoricamente existem cantoneiras de dois tipos. Existem as cantoneiras de abas iguais e de abas desiguais. A verdade é que na maior parte dos projetos estruturais hoje, né, nós trabalhamos com cantoneiras de abas iguais. As abas desiguais, eu estava escrevendo errado aqui, desiguais, elas caíram um pouco em desuso estruturalmente, tá? Porque é um pouco mais difícil de achar e as propriedades geométricas que nós conseguimos obter com elas são semelhantes às das abas iguais. Então a gente trabalha com abas iguais. Como é que funciona? Cantoneira laminada de abas iguais a gente geralmente é A36. Como eu já mencionei no vídeo anterior, existem fornecedores que entregam esse tipo de material em A572 grau 50 também. A572 grau 50. E até onde eu sei, a aplicação disso mais comum é para a fabricação de torres elétricas, né? Torres de distribuição elétrica e torres de telecomunicação. Dá para você pedir a 572, eu desconheço assim, fornecedores especializados nisso, mas eu sei que é possível. O mais comum mesmo é cantoneira laminada A36, ok? Costuma-se pedir pela especificação polegadas, em polegadas, a aba, a largura da aba e a espessura. Então quando você fala, por exemplo, uma cantoneira laminada, quando você especifica, né, um L laminado, L laminado, isso é comum, não é a única forma de escrever no projeto, mas L laminado, 2 polegadas por 1/8, nós estamos falando de uma cantoneira que tenha a aba dela de 2 polegadas, 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, e a espessura de 1/8 equivale a 3,2, arredondando, 3,2 milímetros, tá? Se você tem dificuldade com conversão polegada a milímetro, é só você lembrar que 1 polegada vale 25,4 milímetros. Então basta você multiplicar. Então quando eu falo 1/8 de polegada, é a mesma coisa que 25,4 vezes 1/8, que você trabalhando na calculadora aqui, né? Calculadora. 25,4 dividido por 8, né? Dá 3,175. A gente arredonda para 3,2. 3,18 aqui. 3,2, né? Milímetros. Muito pouca diferença. Arredonda-se para 3,2. Tudo bem. Felipe, mas no meu projeto eu posso escrever em milímetro? Pode. Então uma forma comum de se escrever essa cantoneira, mesmo ela sendo a especificação dela em polegadas, uma forma comum de se escrever é o L laminado, tá? É o L laminado, 51 por 3,2. Então nós estamos falando em milímetros, né? Arredondado, 51 milímetros, 50,8 dá 51 e 3,2 milímetros, tá bom? Alguns projetistas costumam falar assim, as concepções compostas, né? Então, por exemplo, se no meu projeto uma diagonal ela é feita com dupla cantoneira, por exemplo, em formato de T, tá?
em formato de T, o pessoal costuma especificar assim, L, L, laminado. Então significa que é LL laminado, significa que são duas cantoneiras laminadas. E aí coloca-se 51 por 3,2 ou 2 polegadas por 1/8 e a distância entre elas. Então vai se entender, né, por exemplo, se a distância for 10 milímetros, o usuário já consegue entender. Lógico que tem que ter um corte para ver, não adianta você ficar só especificando assim. Até adianta, tá? Se você especificar dessa forma, um bom executor vai entender, né, que a distância entre 10 milímetros ela só pode estar de costas uma para a outra, né? 51 por 3,2 por 10 significa que é uma cantoneira de 51 milímetros ou 2 polegadas por 1/8 com a distância de 10 milímetros, tá? Ele já vai saber que ela tem que estar de costas, né? E ao contrário, se ele especificar, por exemplo, né, ela assim, ó, desta forma, né? Desta forma assim, né? Se especifica LL laminado de 2 polegadas por 1/8 com a distância entre elas, aí especifica-se essa distância aqui, ó. Por exemplo, 150 ou 149, tá? É uma forma de especificar, não é a única forma possível, tá? Uma outra forma possível que você pode encontrar também é uma notação assim, ó, tá? Especifica-se da seguinte forma, é 2L laminado, certo? 2L laminado a 2 polegadas por 1/8 por 10. Então ele já vai entender que você está falando de duas cantoneiras laminadas, 2 polegadas, com a distância de 10, ele já vai entender que é assim. Tá? Alguns especificam já no próprio texto isso aqui, ó. Assim, assim, L laminado. Então faz-se um texto com esses caracteres, 2 polegadas por 1/8. 1/8 por 10 milímetros. Tá? Então ele já faz isso. Outros, né? Por exemplo, o Tecnometal, até um tempo que eu utilizei o Tecnometal, ele tinha essa notação, né? Ele especificava assim, né? Usava um caractere especial, L laminado, 2 polegadas por 1/8 por 10. Por 10, por 150, por exemplo. 148, 145, vai depender da distância entre eles. Então, são formas de especificar, tá? Cantoneira, muito utilizada em diagonal de treliça, também pode ser utilizado em banzo de treliça, muito utilizado para se fazer treliças do tipo joist. Se você não sabe o que é treliça do tipo joist, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas na verdade são terças em formato de treliça, né? Também bastante utilizado como chapas de ligação. Então, por exemplo, uma forma, né, se utilizar cantoneiras, é você trabalhar, né, com as cantoneiras como elementos de ligação. Então, uma coisa comum, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se você tem aqui uma coluna, por exemplo, né? Uma coluna aqui, né? E aí se coloca uma cantoneira aqui. Pode ser uma cantoneira ou uma barra chata, tá? A barra chata a gente vai falar daqui a pouco. Uma cantoneira aqui para receber, por exemplo, uma viga, né? Uma viga que vem aqui fixada somente na alma para fazer uma ligação flexível. Não se preocupe agora com a questão das ligações flexíveis, a gente vai tratar esse assunto mais adiante com rigidez das ligações, tá? Vamos falar sobre isso aqui nesse material ainda mais adiante. Então também podemos usar a cantoneira aqui. Para se fazer uma ligação rígida, por exemplo, eu consigo fazer algo desse tipo, né? Onde eu trabalho com parafuso aqui, onde eu trabalho com parafuso aqui. Lógico, tem que se verificar a rigidez dos elementos, tem que se verificar tudo isso, mas eu consigo usar a cantoneira para esses pontos, né? Tanto para fazer ligações como para fazer barras em si. É possível você fazer qualquer composição, inclusive, se você pega literaturas mais antigas, você vai ver que num determinado momento da história aqui da técnica de projeto de estruturas, tínhamos poucos perfis soldados e laminados à disposição. Você pega aí década de 60, década de 70, você tinha poucos perfis laminados e aí você tinha uma oferta mais menor, né? Então você tinha basicamente, não que não existisse esses perfis soldados, né? Mas você tinha uma oferta basicamente de cantoneira
de barras chatas, né? De barras chatas, barras planas e barras redondas. Então, o que se fazia? Fazia-se composições de perfis, né? Então, por exemplo, se eu quisesse criar um perfil I, né? Eu colocava uma cantoneira aqui, colocava uma cantoneira aqui, né? Colocava uma ou mais chapas intermediárias, barras chatas assim, né? Barras chatas intermediárias, e colocava uma cantoneira aqui, outra cantoneira aqui. Nós temos então, fechamos então um perfil do tipo I, totalmente, né? Na época, bastante comum, totalmente rebitado, né? Pode ser rebitado ou parafusado. Isso não está mais em uso, tá? Ninguém mais faz esse tipo de coisa, até porque daria um trabalho muito grande, né? E a gente tem disponibilidade de perfis W praticamente à vontade, né? Na maior parte do Brasil. Então a gente não usa mais esse tipo de concepção. Mas era bastante utilizado. Mas hoje em dia estamos aí com as cantoneiras em formato duplo T, em formato duplo U. Alguns casos podemos fazer cantoneiras do tipo caixão, né? Fechar um caixãozinho assim para formar uma cantoneira, né? Um box, né? Quadrado, fechado, assim, tá? E nós podemos formar também concepções do tipo cruz. Tudo vai depender das propriedades geométricas que você precisa, tá? Ah, Felipe, mas qual que é o melhor? Vai depender do caso. Então, aguarda um pouco que mais adiante nós vamos falar de propriedades geométricas, vamos chegar nesses pontos aqui. Quais são as propriedades geométricas que cada uma delas vai oferecer e qual é a rigidez, estabilidade que cada uma delas vai oferecer para nós, tá bom? Ainda dentro desse quesito aqui, dos perfis laminados, nós temos as barras chatas, né? Então, barra chata, ou vulgarmente chamado, né, de ferro chato. Então, nós temos aqui barra chata ou barra chata, vulgarmente chamado de ferro chato, né? O pessoal chama de ferro chato, não em todo lugar do Brasil, mas aqui, muito comum, né, linguajar dos fabricantes, ferro chato de tantas polegadas por tanto. Mesma coisa, tá? A barra chata, ela tem uma característica bem simples, ela é basicamente isso, né? Um retângulo com uma certa espessura, né, e com uma certa largura, né? Uma espessura e uma certa largura. Então a gente pede a barra chata, né, faz assim, né, BC barra chata, pelo menos assim que eu vejo e eu especifico, né? Barra chata de, por exemplo, 3 polegadas por 1/4, né? Barra chata 3 polegadas por 1/4, né? Se especifica dessa forma, 3 polegadas a largura, 1/4 a espessura, tá bom? Barra chata é bastante comum. E aí, onde que a gente usa? Uma gama de aplicações, tá? Desde, por exemplo, uma aplicação comum é usar barra chata em rodapé de escada. Então você tem lá o rodapé da escada, tá aqui a escada, e você vai ter uma barra chata aqui, né? Para respeitar direitinho a NR12, né? Então uma aplicação possível para as barras chatas são rodapé de escada. Mas não só, né? Podemos usar barra chata para produção, por exemplo, de enrijecedores. É bastante comum o uso de barras chatas. Aliás, é bastante inteligente, né? O uso de barras chatas para enrijecedores, né? Enrijecedores, por exemplo, se eu quero criar um enrijecedor de pilar, onde eu tenho uma viga chegando e eu quero evitar, né, que essa viga produza, né, esse momento na viga produza então efeitos indesejados, como por exemplo uma tração aqui é capaz de produzir uma deformação e uma compressão aqui é capaz de produzir uma deformação. Então, para evitar essa deformação e consequentemente a perda de rigidez desse elemento, a gente faz o quê? A gente especifica perfis aqui, barras chatas ou chapas, que são os famosos enrijecedores, né? O enrijecedor, quando a gente usa o enrijecedor corretamente, ele vai evitar então essa deformação ou vai minimizar bastante essa deformação. E se você precisa por algum motivo que a ligação seja muito rígida, você pode ainda lançar a mão dos enrijecedores transversais, tá?
Só uma curiosidade, o enrijecedor transversal, esse enrijecedor aqui, ele está aqui por dois motivos. O primeiro motivo é isso que eu falei para você, garantir que a ligação seja rígida, já vai se acostumando a abandonar o termo engaste, esqueça o termo engaste, não é um termo errado, mas é um termo que a gente vai falar mais adiante, é um termo que induz a erro. Então, quando a gente for falar sobre isso, você já vai estar preparado, tá? Então, abandone o termo engaste, abandone o termo rótula, comece a acostumar com o termo ligação rígida, ligação flexível. Não vamos abordar isso agora, porque demoraria muito e desvaiaria o nosso tema. Mas isso aqui não é uma ligação engastada, tá? Isso é uma ligação rígida, ok? Tem seus motivos, mais adiante, quando a gente fala de rigidez das ligações, nós vamos abordar isso. Bom, o que acontece? Só uma curiosidade, para a gente não desviar tanto do tema, é o seguinte: o enrijecedor transversal, ele existe por quê? Porque os softwares, mais uma vez, aqui você anota aí no seu caderno, mais uma coisinha que seu software não mostra, ele não vai mostrar isso de jeito nenhum, tá? Pelo menos os programas mais comuns, o SIP 3D, o MCalc 3D, o SAP, o STRAP, nenhum deles vai mostrar isso para você, pelo menos não diretamente no cálculo estrutural, que é o quê? Esta força de tração aqui e esta força de compressão aqui, elas produzem um esforço cortante na alma que não está contabilizado pelo seu programa, pelo menos não na parte do cálculo estrutural. Quando você tiver lá, por exemplo, uma coluna e uma viga e ela estiver ligada rigidamente, vai aparecer aqui o momento fletor, vai aparecer aqui a cortante, mas a cortante que vai aparecer é a cortante oriunda, tá? Desse carregamento ao longo da barra. Ele não vai mostrar essa cortante altíssima que acontece aqui. Por quê? Porque para o software ele é uma composição de linhas neutras. Então ele apenas conecta as linhas neutras e usa as propriedades de momento de inércia e área para montar o que nós chamamos de matriz de rigidez. Mas o software ele não entende que essa peça aqui tem uma certa altura e que acima dela existe uma mesa e que existe uma discrepância entre essas forças. O que acontece? Muitas vezes o camarada desavisado vai lá e calcula, e na hora de montar a ligação rígida com um momento fletor altíssimo, ele pode acabar produzindo deformações na alma que não estavam previstas. E essas deformações na alma, essas tensões na alma podem levar a peça a falha ou pode levar a escoamentos ou deslocamentos indesejados. E para isso nós lançamos mão de um recurso bem simples, que é o enrijecedor transversal. O enrijecedor transversal vai cuidar de que esta força e esta força eles se neutralizem num sisteminha treliçado, tá? Então essa força aqui empurrando para cá, né? Ele vai usar esta força como apoio que empurra para lá e aí você tem aí essa cortante neutralizada. Mas se isso não for feito, pode acontecer o quê? Pode acontecer de aqui você tem uma força para lá e aqui você tem uma força para cá, uma cortante não contabilizada pelo software, pelo menos não no módulo de cálculo de barras, né? Ou seja, quando você está calculando a estrutura, talvez isso, dependendo do programa, talvez isso seja contabilizado lá na parte de ligações, mas aí você ficou refém da biblioteca de perfil. Se tem na biblioteca, você calcula. Se não tem, você simplesmente não vê essa cortante atuando. E aí o calculista experiente, ele tem que saber, opa, existe uma força que eu tenho que contabilizar, eu tenho que verificar e se o perfil suporta ou não. Fica a dica, lá mais para frente a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre esses elementos um pouco mais adiante, tá bom? Então, barra chata a gente pode usar para isso, podemos usar também enrijecedores de placa de base, tá? Podemos usar aqui enrijecedores de placa de base, é um tipo de elemento bastante utilizado. Aliás, tá? Sempre que possível, sempre que você precisar fazer um enrijecedor, procure, nem sempre é possível, tá? Mas procure fazer com que uma das larguras coincida com uma barra chata comercial. Então, por exemplo, se essa largura puder coincidir com a barra chata de 4 polegadas, faça isso. E aí você evita que o seu cliente tenha que levar essa barra chata para corte, dobra, laser, plasma e criar mais um processo logístico. Ele simplesmente compra a barra chata, usa uma máquina policorte bem simples e corta essas barras nas medidas corretas, tá? Então, ou esta medida aqui, por exemplo, 6 polegadas, é coincidida com uma barra chata comercial, uma barra chata que se encontra comercialmente, tá bom? Então isso aqui pode... E as barras chatas que se encontram comercialmente são quais?
Bom, você pode pegar catálogo de fornecedores em geral, mas em geral, para não ter erro, você vai encontrar as barras chatas nas polegadas redondas que a gente fala, né? E nas intermediárias, por exemplo, barra chata de 1 polegada, barra chata de 1,5, né? Barra chata de 2 polegadas, barra chata de 2,5, barra chata de 3 polegadas e assim por diante, tá? Essas são comuns. Até 6 polegadas, dependendo do lugar, se acha com certa facilidade, porque são utilizados para várias aplicações, não só estruturas em geral. Se utilizam para fazer escadas, se utilizam para fazer peças de serralheria, caldeiraria. Então é bem comum, né, uma região mais industrializada, se encontrar barra chata com frequência. Beleza? Então tá aí as aplicações das barras chatas. Sempre que possível, use elas, tá? Para fazer nervura, enrijecimento, essas coisas. Ainda dentro dos perfis laminados, nós temos as barras redondas, né? Ou também vulgarmente chamado, não sei se em todas as regiões, mas aqui na minha região também chamado de ferro redondo. Então, as barras redondas ou ferro redondo, né? Também popularmente chamado assim. Bom, barra redonda em geral são utilizadas para elementos que nós queremos que trabalhe com comportamento do tipo cabo, tá? Ou tirante, em alguns chamam assim, né? O que é? Uma barra que tracionada ela é considerada no cálculo, comprimida ela flamba e não tem problema, você vai ter outra barra lá para fazer o trabalho. Por exemplo, contraventamentos, tá? Quando você tem um sistema contraventado, tá? Um sisteminha contraventado, nós vamos falar de barras do tipo cabo, tá? Barra redonda é bastante utilizado. Por quê? Porque na hora que vem uma carga horizontal, e elas aparecem, tá? Por vários motivos, principalmente pelas imperfeições, né? Você nunca consegue montar uma estrutura totalmente aprumada, ela vai ter algum deslocamento horizontal, e esse deslocamento, enfim, são efeitos de segunda ordem, né? Podem aparecer, e aí você vai ter uma barra tracionada segurando o sistema e a outra ali, o software ou você mesmo durante o seu cálculo vai ignorá-la, né? Então ela tem um elemento, ela tem um comportamento de cabo, né? Cabo trabalha a tração, a compressão ela é removida do sistema. Então, quando a gente quer esse tipo de comportamento, utiliza-se ela. Por exemplo, outro caso comum também de se utilizar esse tipo de barra redonda são, por exemplo, os tirantes de cobertura. Você tem aqui uma cobertura e aí você tem um pilar, né? E para neutralizar um pouco os esforços horizontais, você vai lá e prende um tirante, né? Um cabo. Esse cabo, enquanto ele estiver tracionado, ele está no cálculo. Quando ele comprimir no vento de sucção, ele some dali, você ignora ele. Então ele tem esse comportamento também, utilizamos barra redonda para isso. Outra função são as correntes flexíveis e correntes rígidas que a gente tem que usar nas coberturas. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas nós temos. É essencial, é barato, é fundamental. Por algum motivo, as barras redondas elas são um pouco injustiçadas, tá? Porque é o seguinte, o pessoal, e eu não vou falar todos, hoje em dia eu vejo uma conscientização bem maior, mas geralmente, tá? Entre os fabricantes e entre alguns, né, profissionais da área, existe um certo preconceito, o pessoal torce o nariz para a barra redonda, principalmente quando fala que vai fazer contraventamentos, vai fazer corrente. Porque eles, eu não sei, eu acho que eles veem a barra e entendem que ela é muito frágilzinha, não é possível que ela tenha essa capacidade toda, né? E sim, ela tem uma capacidade muito grande de providenciar rigidez e estabilidade nas estruturas. Lá na primeira aula, na primeira e na segunda aula, nós já abordamos isso. Nós já falamos a respeito da enorme rigidez e atração das barras de aço, e as barras redondas produzem uma rigidez gigantesca a um custo muito baixo. Elas são muito leves e produzem muita rigidez. Então, em geral, as estruturas bem contraventadas, bem estabilizadas, utilizando-se barras redondas, vão ser mais econômicas, vão ser mais estáveis, vão ser mais seguras, vão oferecer um resultado a longo prazo que vai te entregar menos patologias, e o custo disso é muito baixo e não aumenta tanto o custo. Então, aos poucos eu pretendo ajudar nessa conscientização, porque na verdade as barras redondas são fundamentais numa estrutura, tá bom? Existem outros tipos de perfis
que aí vai depender muito da aplicação, são os perfis já mais, vamos dizer assim, exóticos, tá? Entre os laminados. Nós vamos falar de perfis T, tá? Existem perfis T comerciais, isso aqui é muito mais utilizado em serralheria, né? Para fazer aí esquadrias, para fazer tipos de janela, essas coisas, mas é possível utilizar perfis T laminados, ok? Não é muito comum, tá? Literalmente, isso aqui estruturalmente quase nunca, exceto em alguns casos muito específicos, talvez, né, utilize, mas é raríssimo, tá? Existem as barras quadradas, muito mais utilizados para fazer portão, também muito difícil de se utilizar esse tipo de coisa aqui, tá? E podem haver outros perfis laminados? Podem haver perfis laminados de vários tipos, mas em geral o que nós vamos utilizar estruturalmente são, vamos voltar aqui, os perfis I e H laminados de abas paralelas, os perfis I laminados de abas inclinadas, ou famosos perfis I americanos, perfis U laminados americanos, tá? Todos os perfis laminados podemos chamar de perfis americanos. As cantoneiras de abas iguais e desiguais, onde nós podemos fazer composições de perfis. Podemos utilizar também como elementos de ligação. E as barras chatas ou ferro chato e as barras redondas. Bom, podem haver outros e você pode até procurar, você vai achar perfil T, você vai achar perfil quadrado, você vai achar pode achar, dependendo do catálogo, até outros tipos de geometria, mas em geral é isso que nós utilizamos, tá bom? Bom, terminamos aqui a parte de perfis laminados, o básico de perfis laminados e o conhecimento a respeito deles. E voltamos na próxima aula falando sobre os perfis, rapidamente sobre os perfis soldados e formados a frio, tá bom? A gente consegue falar de uma maneira rápida sobre eles, tá bom? Grande abraço, espero que você tenha gostado e se você ainda não se inscreveu no canal, peço, se inscreva, que isso me ajuda e também te ajuda aí você não perder as minhas atualizações, tá bom? Esse material vai subir para o site aí agora e vou colocar esse material ali também, essas notas de aula para vocês. Grande abraço, a gente se vê numa próxima.